pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus. Para você que já está nos assistindo, nos acompanhando nessa super manhã abençoada de sábado, com muito calor, bastante calor, né? Mas, com a graça de Deus, nós estamos chegando. Foi tendo um probleminha técnico aqui, mas estamos chegando. Estamos de pé. Tudo certinho? Estamos de pé. Sentado. Espiritualmente estamos de pé. Mas, espiritualmente estamos sentados. É isso aí, velho. Tudo tranquilo, Alisson? Bom demais, velho. Conta. Semana abençoada. Semana pós, experiência abençoada. Nossa, tudo bom. Ainda tá com aquele sentimento de gratidão é muito bom. É? Na segunda-feira, fica com aquele sentimento de gratidão. Na terça, com aquele sentimento de gratidão. Na quarta, continua aquele sentimento de gratidão. Aí vai caminhando. Isso é importante. É muito bom, benção. Isso é muito importante. Nosso cameraman. Ei. Meu microfone tá baixo, não tá? Deixa eu ver o que tá acontecendo com o meu micro. Então vai mexer no microfone. Então você que tá aí na nossa live, já faz um favor. Compartilhe com seus amigos aí, com seus vizinhos, no grupo aí da família. Aquele grupo aí que tá parado aí, só manda bom dia. Põe lá nosso podcast. Compartilha, pessoal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aquela perguntinha básica. Na hora que eu lembrei. Nosso pastor Vaneildo. É inscrito no canal? Sim. Aí, ó. É inscrito no canal. Tô empolgado até agora. Depois se inscreve no canal, compartilha, curte, tá? Comenta. Ative o sininho, porque quando nós tivermos nosso programa, você já vai ficar por dentro aí dos dias, do dia que vai ter live, né, o podcast. Tem o nosso Instagram, @3mais1podcast. 3 mais 1 podcast. Tá? Se inscreve lá também. Eita. Nos segue lá no Insta. É isso aí. Pessoal, vocês estão vendo um som de retorno aí, porque nós estamos fazendo um teste aqui para ver se está melhorando. Melhorou aqui meu microfone? Tá bom. Então tá bom. O Midianita ali tá... cara da mídia ali, o Midianita. O irmão da mídia. Irmão da mídia. É isso aí. Bom, isso aí. Então já vamos continuando aqui, nesse sábado abençoado de muito calor. Derruba aí, ó. Vídeo cacetário. Aí daqui a pouco vai ficar melhor ainda. Mas hoje nós estamos recebendo quem? Ele. Faz as honras da casa. Ele. Alisson. O nosso amigo, presbítero, missionário, pastor, pai. Olha, pai. Nosso irmão Vaneildo. É Vanilton. Vaneildo. Seja bem-vindo, meu amigo. Nosso parceiro. Foi bênção, tá? Parceiro na viagem. Foi. Trabalho missionário também, né? Tem sido bênção, né? Então, e hoje a gente vai ter um bate-papo com ele. Isso. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória, né, da sua caminhada na fé. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Bom dia a todos, né? Estamos aqui para compartilhar das bênçãos do Senhor no campo missionário, juntamente com essa equipe maravilhosa que tem nos honrado, né? E abrilhantado o trabalho no campo missionário. Deus abençoe a vida de vocês. E um prazer recebê-lo, né? Aqui nessa manhã de sábado, ensolarado, bastante calor. A gente bateu um papo e, claro que hoje o assunto também vai estar voltado para missões, né? Nós temos aí, nós tivemos, né, o privilégio de compartilhar com o nosso irmão essa experiência incrível, né? Muito bom. Para muitos foi a primeira experiência, para outros a segunda vez ou a terceira vez, mas assim, foi uma experiência marcante. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, nós queremos saber do nosso querido irmão presbítero, né? Vaneildo. Você já viu alguém com esse nome? Vaneildo? É o nome do meu pai. O nome do meu pai é Marlírio. Quem foi a Acho que é o ideia? único Marlírio que eu Pai, conheço. foi a ideia? Eu acho que foi do meu pai. Como é que ele chama? Amado. Amado? Amado. Amado. E a sua mãe? É Dalva. Dalva. Na verdade... A mistura dos nomes dos pais. Não é. Na verdade, parece que era para ser Vanildo. Vanildo. Aí meu tio
colocou o nome do meu primo, de Vanildo, e meu pai, acho que inventou. Aí colocou Vaneildo. Para ficar um pouco parecido, né? Não. Mas pesquisando aí no Google, a gente encontra outros aí, né? Tem. Tá. Então Feio para danar, mas tem. Bom, e como é que começou a sua trajetória com Cristo? Como foi o início da sua conversão? Como foi, como aconteceu a sua conversão? Ou você já nasceu no lar evangélico? Como é que foi? Na verdade, eu sou nascido no lar cristão, né? Meus pais, quando se casaram, já eram cristãos. E cresci dentro da igreja, me casei. Por uma infelicidade, me desviei dos caminhos do Senhor. Fiquei por cerca de 7 anos afastado. Isso que foi voltou. Na fase da adolescência? Não, isso já depois de casado. Foi o pior momento da minha vida, né? Momento em que quase perdi a minha família. Mas o Senhor, com a sua misericórdia e com mão forte, né? Nos resgatou. Ou seja, teve tempo de retornar, do mundo de horror. reconciliar com Cristo. Glória a Deus, agradeço a misericórdia do Senhor, né? A misericórdia do Senhor. Oi, gente. Aí ele chegou. Falando em casamento, eu apareci. Falando em casamento, o Leandrão apareceu aqui. Ei, gente. Fala do Senhor, povo. Eita glória. Isso aí, tudo bem, Leandro? Tudo certinho? Graças a Deus, melhor agora. Para quem não sabe, esse é o nosso motorista da viagem, né? Bom motorista, viu? Bom motorista. Mão Elias. Foi aprovado? Mão Elias ficou surpreendido com esse motorista, viu? Rapaz, não foi um espírito de oração de lá. Acho que foi ter mais crente, né? Foram cantando, mas no espírito, pai, dá o livramento. Mas assim, nós tivemos esse privilégio, né, de compartilhar com o nosso querido aqui. E então, nasceu num lar cristão, mas chegou uma fase que deu como diz, foi dar uma passeada como filho pródigo, né? Isso, mas não valeu a pena, né? Ficou quanto tempo nesse? 7 anos. 7 anos. E louvo a Deus pela vida da minha esposa, está me assistindo, ela e meus filhos. Um abraço, um beijão para vocês. Amo muito, de paixão. Eu lembro que nessa fase ela persistiu na oração, né? Lembro que chegava. A importância de ter uma família. Eu lembro que eu chegava embriagado na madrugada e ela estava de joelho orando, né? E a oração dela era para que Deus devolvesse o marido dela, né? Que aquele que estava com ela não era o marido que Deus havia dado. Então, no momento certo, o Senhor nos resgatou e nos colocou entre os príncipes da terra, né? Maravilha. Eu acredito que quem nasce no lar evangélico sempre, às vezes, tem aquela curiosidade, né? Porque a gente, assim, eu nasci no lar cristão também. Apesar que eu fiquei um tempo parado, mas não cheguei assim a afastar totalmente. Eu dei uma desanimada na fé, deixei de congregar. Mas, não sei vocês também, acredito que todos vocês nasceram no lar cristão também. Sim. Passaram também por esse momento, esse período de querer, de ter uma curiosidade, porque a gente cresce ouvindo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Deus não gosta, Deus não agrada, se você fazer isso vai deixar Deus triste. E a gente às vezes fica perguntando, mas por quê? Qual a razão? Né? Qual o motivo? Por que os outros podem e a gente não pode? Por que nós da igreja não podemos fazer certas coisas? Vocês também tiveram esse momento, essa fase? Na verdade, assim, essa fase, assim, muito pouca, né? Mas assim, igual o pastor falando, presbítero, né? Isso. Já tá profetizando, eu não cresci no lar, assim, onde meu pai ficou 15 anos afastado, né, da casa do Senhor. E assim, eu falo, o Leandro conhece o pai, né? Os meninos, hoje que vê o meu pai assim, fala, nossa, seu pai é muito alegre, mó bom e tal. Aí eu tenho o costume de falar, essa é a versão do meu pai, pós-conversão. Pós-conversão. Meu pai não era assim, né? E eu lembro até hoje isso, porque foi algo tão bonito, porque quando Deus ele tem um encontro marcado, ele muda completamente. Né? Verdade. Quando meu pai voltou para os caminhos, eu sempre achei que meu pai voltou para os caminhos do Senhor, no culto. Mas não, Deus levou o pastor lá em casa. E ele voltou para Jesus subir na sala de casa, onde ele sempre ficava para ler
jornal, né, ficava vendo televisão e tal. Foi lá que ele voltou para Jesus. E assim que terminou a oração, nasce ali no transformado, completo. Glória a Deus, glória a Deus. Foi algo assim, muito assim, ó. O Espírito Santo é tremendo. Foi lindo. Então, assim, vivenciar isso. Tinha momentos que eu, meu irmão, a minha irmã, falava para minha mãe, ia parar de orar. Nós já orava em nada. E a mãe sempre, como coluna, né? Sempre, não pode parar não, porque vai chegar um momento, e realmente. Mas também sou muito grato ao Senhor pela vida dele, porque mesmo distante ele sabia que o caminho era o Senhor. Escola dominical, então, nossa Deus, chegava no domingo de manhã, quem ousava ficar com ele não conseguia dormir tarde, não. Eu acordava todo, não deixava. Para a escola dominical. Mesmo não frequentando a igreja. Muito importante a escola mas dominical. Ele sabia da importância da escola dominical. Sabia, assim, porque foi criado, depois ele afastou, mas ele sabia a importância que era, sabe? Os caminhos. A escola dominical é fundamental, né? Eu acredito que uma das coisas que a Assembleia de Deus tem que a gente precisa dar valor é a escola dominical. Verdade. A gente aprende, verdade. A estruturação é uma aula teológica onde a gente aprende de graça, né? Claro. Verdade. Não paga nada, porque às vezes nós não damos valor. Mas aí chegou o momento, qual que foi assim o fator fundamental para o seu retorno? Na verdade, o momento que eu passei distanciado dos caminhos do Senhor foi muito triste. Porque eu tenho um casal de filhos, minha filha Karen, 21 anos, beijão princesa, meu rapaz tem 19. Mas a Karen, quando ela ia completar 3 anos de idade, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Tanto a Karen quanto o Kaique, eles são portadores de anemia falciforme, né? E no momento que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu lembro que meu filho, com 1 ano de idade, estava internado com uma crise de anemia falciforme, minha esposa com ele no hospital, e a filhinha comigo, a Karen, ia fazer 3 anos de idade. Aproveitei da situação que a minha sogra pediu que eu deixasse a filha com ela, né, uma noite de sábado, e saí para beber. Deixei a minha filha com a minha sogra, minha esposa no hospital com meu filho e fui beber com os amigos. Vai tomar uma. Naquela madrugada, a Karen foi acometida por um AVC, paralisou o lado esquerdo. Não falava, não sorria, não chorava, não mexia os braços, não mexia as pernas. Foi ali que o Espírito Santo de Deus começou a me tocar, né? Só que aí algumas pessoas próximas começaram a acusar, né? Sua filha está assim por sua causa. Só que a minha esposa, em momento algum, jogava isso em rosto, né? Certo. E eu lembro que ela ficou 11 dias internado e aquilo me bateu o desespero. E o adversário, ele aproveita da situação. Ela estava internada ali no CGP, próximo a Hemominas, em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, que vi a filha naquele estado, que a minha sogra falou, é AVC, o inimigo me acusou. A culpa é sua, você que é o culpado. O papel dele é acusar, né? Acusar e colocar na sua mente. Né? O papel dele, né? Vem um ônibus aí, pula na frente do ônibus e acaba com esse sofrimento. Nitidamente. Mas o Espírito Santo de Deus estava do nosso lado, né? E ali, naquele momento, eu entendi que não poderia ficar afastado dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim ainda persisti por algum tempo. E teve a Karen, a missionária, teve um momento, depois dela se recuperar desse trauma, saiu sem sequelas nenhuma pela misericórdia do Senhor, saiu dessa crise, desse AVC, né? E não teve sequela nenhuma. E um dia eu cheguei na madrugada embriagado, com aquela ressaca, né? Que a bebida fornece ao homem só destruição e tristeza. E estava deitado na minha cama, descansando daquela dor de cabeça. E de repente eu acordo com a Karen passando a mão no meu rosto, aos 3 anos de idade. E ela me deu uma marretada. Aí ela perguntou para mim assim, papai, você conhece a historinha do Samuel? Oh. Eu
falei, quem é o Samuel, filha? O Samuel, ele vivia na casa do sacerdote Eli. Isso a esposa ensinava, né? Na escola dominical. E eu falei, eu não conheço a história, você pode me contar? Eu vou contar para o senhor a história. O Samuel vivia na casa do sacerdote Eli. E teve um dia que eles ouviram uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá na casa do sacerdote Eli e perguntou para o sacerdote Eli, me chamou, sacerdote? O sacerdote Eli falou, não te chamei, volte e deita na sua cama. E pela segunda vez a voz chamou Samuel, Samuel foi no sacerdote novamente. Aí o sacerdote orientou Samuel que quando a voz o chamasse, que ele falasse, né? Fala que o teu servo ouça. E ela parou a história. Eu falei, ô filha, aí, como é que foi a história? Falou, papai, a história era que era Deus chamando Samuel. Para o Samuel corrigir a casa do sacerdote Eli. Porque os filhos do sacerdote Eli estavam fazendo igualzinho o Senhor. Eles estavam bebendo. Sua mãe te dava bebida quando você era pequeno? Isso ela com 3 anos me abordando, né? 3 anos de idade. Sua mãe te dava bebida quando você era pequeno? Eu falei, não me dava bebida. Então por que você bebe? E aquilo foi como... Um profeta mesmo, hein? Profeta de autoridade, hein? Aquilo foi como uma espada, né? Cravada. Aí eu vi que era hora de retornar para os braços do Pai. E a oportunidade o Senhor nos resgatou e estamos aí caminhando com Cristo. Somos perfeitos? Não, temos muitas falhas. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus, né? Que bênção. A importância da família, né? Que é a base de qualquer ser humano, né? Quando, por mais que às vezes, por mais que nós, né, o pai, né, o marido, ele é o sacerdote, a Bíblia fala que nós somos o sacerdote da nossa casa, mas também pode acontecer momento de nós, né, fraquejar, né, tosquenejar e querer desanimar. Aí vem a base, né? Aí vem a parte da submissão, que é o quê? Auxílio na missão, que é a parte da esposa, dos filhos, né? Daqueles que estão em volta e ali acabam nos auxiliando, dando uma força e fazendo com que a gente tenha a força de retornar. Porque eu acredito que é mais difícil retornar do que aquele que ainda não conhece aceitar a Cristo, né? Verdade. Não é fácil. Quem já esteve lá fora e retornou, ou quem de repente está falando com alguém que ainda está pensando em voltar, mas encontra dificuldades, encontra barreiras, a gente sabe que não é fácil, mas a importância da família justamente nesses momentos para a gente voltar e a ter forças a ter de novo, né, o desejo de voltar a caminhar com Cristo. Bom, você que está nos assistindo, seja bem-vindo, o pessoal que está entrando agora também. O que você vai fazer? O que tem que fazer, gente? Já se inscreveu no canal? Fácil, né? Fácil. Já compartilhou aí? É de graça, viu, gente? Não paga, não. A gente ensinar. 0800. Beleza? O pessoal tá dando feedback aqui, o áudio estava baixo, agora melhorou, né? Mandar abraços aqui para minha esposa, tá dizendo bom dia, graça e a paz a todos os irmãos. O Tutuzinho 007, Tutuzinho James Bond? James Bond. Keila Kate é a... Deixa eu ver, acho que é... Não sabemos. Acho que eu estou confundindo com alguém aqui. Fernando Castro, a paz do Senhor a todos. Nosso missionário aqui, né? Que cuida do departamento de missões, está ligado com a gente. Vai mandando aí a sua mensagem. Vai mandando aí o seu... manda a sua mensagem, né, comentando aí como é que está a nossa transmissão. E não deixe, pessoal, de compartilhar, porque nós possamos alcançar mais vidas. E o papo hoje, com certeza, é fundamental, essencial, principalmente para você que tem um coração voltado para missões, você que tem um coração ardendo por missões, né, não pode perder esse nosso bate-papo, tá bom? Então acompanha aí para a gente poder edificar muitas vidas, edificar as nossas vidas, a sua vida, você que está do outro lado nos acompanhando, e quem sabe outras pessoas também, que você mandando aí, compartilhando, né, o nosso episódio aqui, vai poder também ter uma vida edificada, não é isso? Amém. Com certeza. Não se esqueça de acompanhar também o nosso Instagram, que é o @3mais1 podcast. Lá também você fica por dentro antecipadamente dos nossos convidados, tudo que acontece aqui no nosso podcast. Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, então o senhor teve a oportunidade de retornar com Cristo. E quando foi que aconteceu aí
a chamada ministerial? Começou com diácono, hoje já está no presbítero, daqui a pouco pastor. E como é que aconteceu? Já tinha esse desejo, já tinha o coração ardendo para a chamada de trabalhar no ministério? Então, Davi, as coisas foram acontecendo no tempo de Deus, naturalmente, né? Uhum. No ano de 2008, o pastor Vanderlei Cirilo nos convidou para trabalhar com os adolescentes da igreja. Uhum. E começamos a trabalhar com os nossos adolescentes e logo no ano de 2009, ele nos convidou para separar para o diaconato, né? E assim foi a nossa separação para o diaconato, e no ano de 2018 a consagrada presbítero, né? Estamos aí caminhando. Desde com 2018 Cristo. já presbítero. Isso. E ali na igreja da Assembleia de Deus do Alterosa? Alterosa, segunda sessão. Sempre isso. congregou ali? Sempre. Chegamos em Minas no ano de 92, congregação que tinha mais próximo da casa onde morávamos, né? Meus pais moram até lá hoje. Hoje ainda eles moram lá. Uhum. Sempre congregamos lá, no Alterosa, segunda sessão. Começamos a construir a igreja lá, né? Desde que era um barracão e ajudamos a construir o templo, e hoje estamos lá até. Então faz parte. Tentamos sair algumas vezes, porque eu moro bem próximo da congregação do Cruzeiro do Sul, primeira sessão. Primeira sessão? Onde o pastor Carlinhos tomava conta, né? Primeira sessão. Eu lembro da segunda sessão, primeira sessão, não estou lembrado da congregação da igreja lá. Não, acho que eu estou lembrado. Descendo ali, né? Aquela avenida. Como é que chama aquela avenida? Acho que é a Avenida das Palmeiras, lá no alto você desce o morro, né? E vira à esquerda. Isso mesmo. Mora ali pertinho ali, não é? Inclusive essa igreja lá embaixo. Isso. Era tipo um porãozinho. Ali agora já Caxias, já. É de divisa, mas é Cruzeiro do Sul ainda. Aí depois, construiu em cima, isso. Lembra que a gente cantou algumas vezes com o quarteto lá? Agora eu tô lembrado. E a segunda sessão, onde fizeram uma igreja muito bonita agora também, né? Uma igreja linda lá. Isso, então, assim, já tentei por algumas vezes, por morar próximo, né, do pastor Carlinhos ali, mais do Cruzeiro próximo Sul, de casa. mas não tem jeito não, tem uma raiz já, tem uma identificação plantado lá no Alterosa, não é fácil não. E é bom que a gente cria raízes, né? A gente vai criando raízes, também tem... E o amor que tem pelos irmãos, justamente, né? Um vínculo, né? E a questão de estar ali também, eu acredito que não é só a questão de congregar, mas também de cooperar na obra, né? E aí, às vezes, você saindo até uma outra pessoa, né, para estar substituindo. Então, não é fácil, não. Não é fácil. E a questão da chamada na obra missionária, como é que aconteceu? Porque, para quem não sabe, né, só para a gente contextualizar aqui, nós tivemos, final de semana passado, né? Nós viajamos, nós saímos, passou o tempo. Saímos daqui na sexta-feira às 11h40, né? Chegamos ali no sábado já quase 10 horas da manhã já, né? 10 horas da manhã. E nós tivemos ali o privilégio de compartilhar com o nosso presbítero Vanderlei a experiência de fazer uma obra missionária, realmente uma obra missionária. E como é que aconteceu, como é que surgiu, né, essa chamada, esse desejo para estar com o coração voltado para a obra missionária? Rapaz, curiosamente, hoje, 30 de setembro de 2022, meu primeiro contato, né, com o campo missionário foi com os irmãos lá da cidade de Matipó. Matipó, próximo de Manhuaçu, né? Meu cunhado é pastor lá. Uhum. Na época ele era secretário de missões da igreja lá. E os irmãos realizavam um trabalho lá no norte de Minas. E fizeram uma caravana e o meu cunhado me convidou a estar com eles. Dia 30 de setembro de 2012. Então, fomos a primeira vez, e eu, lembrando aqui, e hoje está fazendo exatamente 10 anos que o pastor Anselmo partiu para a eternidade. Justamente no domingo, 30 de setembro, estávamos lá na cidade de Coração de Jesus, numa cruzada evangelística, no trabalho de missões. Foi no dia em que o saudoso pastor Anselmo faleceu, né? Então, há 10 anos foi o meu primeiro contato com o campo missionário, norte de Minas. Não conhecia o norte de Minas.
E de lá para cá, algumas vezes participei com os irmãos lá do Matipó, nessas viagens missionárias que os irmãos realizam. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, meu cunhado. Também tem um coração ardente para o trabalho de missões, para o campo missionário. E eu lembro que no ano de 2018, setembro de 2018 mais ou menos, pastor Ayrton Bezerra, um abraço, pastor Ayrton, saudade do Senhor, pastor que está no coração da gente. Após ele assumir a congregação do Alterosa, né, ele me convidou, eu trabalhava na época com os jovens, no departamento de jovens, ele me convidou a participar do trabalho de missões. Né? Só que ele nos deu a incumbência, a gente precisa fazer, de fato, algo voltado para missões. Nós tínhamos culto de missões na congregação do Alterosa, que era normalmente um culto normal. Um culto. Convidava um pregador externo, né, de fora, para ministrar, e culto de missões, mas de fato missões não tinham. E o pastor Ayrton, com essa visão de campo missionário, de missões, falou, não, a gente precisa fazer um trabalho de fato que envolva missões. Como eu já conhecia o trabalho no norte de Minas, e dias antes dele nos convidar a participar, eu estive com meu cunhado e ele até me falou, Vanildo, será que o Betim não consegue ajudar os irmãos do norte de Minas? Lá está muito carente, precisando demais. Aí eu lembrei dessa fala com meu cunhado e falei com o pastor Ayrton, tem um projeto de missões dos irmãos do Matipó lá no norte de Minas, se o senhor quiser, se o senhor nos autorizar, a gente monta uma equipe e vamos lá conhecer, fazemos um relatório, trazemos para o senhor, se o senhor aprovar ou a igreja aprovar, a gente abraça um projeto missionário no norte de Minas. Ele falou assim, não, pode montar a equipe e ir lá. Aí convidei meu cunhado, ele veio do Matipó para cá, daqui fomos em 5 irmãos, rapaz. Foram 5 pessoas? 5 pessoas num palio e a viagem é longa, rapaz. Foi doído. A primeira região que vocês foram foi o Matipó, lá no norte de Minas. Não, o Matipó é pro lado de Manhuaçu, né? Os irmãos de lá que tem o projeto lá já há bastante tempo, né? Bastante tempo. Aí eu fui convidado por eles para participar. Aí nós fomos, pastor Moacir, pastor presidente lá do campo de Brasília de Minas, no Coração de Jesus, campo sofrido. O pastor Ivan nos apresentou ele, né? Meu cunhado nos apresentou o pastor Moacir. E queríamos conhecer o campo, né? Qual que era a realidade do campo missionário lá na região de Brasília de Minas. E visitamos alguns vilarejos, entre eles o Alvação, onde estivemos no sábado passado, né? Uma igreja que estava fechada há 5 anos, porque não tinha obreiro e a igreja local não tinha condições de manter um pastor, né, para cuidar da igreja, da comunidade. E vários outros lugares, pastor Moacir falou que é cerca de 50 vilarejos que não tem igreja. 50 vilarejos que não tem congregação nenhuma. Às vezes algumas têm a igreja, mas não tem o pastor. Tem o templo. Tem um templo, mas não tem como. Às vezes inicia o trabalho, mas aí o pastor responsável lá acaba, às vezes, por são vários fatores, né, que não cabe a nós aqui querer discutir o assunto, mas às vezes deixa o trabalho e aí não tem quem dar continuidade. Não tem que dar continuidade, porque assim, norte de Minas, o Vale de Quitionha, o pessoal vive basicamente do Bolsa Família, né? Bolsa Família. Programas do governo. E um pai de família viver com Bolsa Família, às vezes não dá conta, sai, vem para os grandes centros procurando trabalho, e o pastor presidente lá, ele não tem como direcionar alguém de um outro lugar para lá, e ele tem que manter com a família, né, de um obreiro lá, é pesado. Não é fácil. Eu lembro que visitamos um vilarejo chamado Vila de Fátima, para frente de Brasília de Minas, uns 35 quilômetros mais ou menos. E no Vila de Fátima, os irmãos imploravam o pastor por um casal de obreiros para cuidar deles. Né? Então, o pastor manda um casal. Por quê? A igrejinha, os irmãos lá não estão desassistidos. De 15 em 15 dias, vai um jovem de Brasília de Minas vai lá, dirigir o culto com os irmãos, mas só que é um jovem solteiro, ele precisa de um aconselhamento para o casal, ele não tem experiência, né?
Então os irmãos implorando por um casal de obreiros para que enviasse para lá a Vila de Fátima, e não tem. Então assim, é um campo carente demais do trabalho de missões, de obreiros, né? E eu lembro que você, Davi, falou uma frase comigo lá no Espírito, onde nós estávamos hospedados lá, né? Na creche, e você comentou com os jovens que estavam te acompanhando, eu quero aqui louvar a Deus, né? Pela vida da juventude aqui do Benji, Davi, o Alisson, o Leandro, e todos que participaram conosco naquela caravana, jovens abençoados, animados, louvar a Deus pela vida de vocês, que continuem com essa chama no coração, né? Para o trabalho de missões. Mas você me pontuou uma frase que você direcionou aos jovens, dizendo a eles: vocês não vão ver o sapato desse pastor engraxado. Não vai ver. É muito fácil hoje a gente pegar um terno fino, uma gravatinha, né? Um sapatinho bico fino e pregarmos em templos luxuosos com arco e couro de jacaré, né? Couro de jacaré. Muito fácil. Você sentar numa poltrona acolchoada, confortável, um ar-condicionado. Você ministrar numa igreja assim é muito fácil, som né? de primeira, né? Agora instrumentos, os microfones bons, somzinho bom. E às vezes a gente reclama. O retorno tá ruim, o som tá muito ruim. Sonoplasta tá dormindo. Então assim, mas aí... Pois é, aí você vê que lá não é fácil. O obreiro, o missionário que está no campo é sofrido porque ali os embates espirituais são grandes, não são pequenos. Ali são pessoas onde o espiritismo impera muito, pessoas que são consagradas no ventre, né? São pessoas, então a luta espiritual é muito grande. Então a pessoa, eu lembro que os irmãos de Matipó enviaram um obreiro de Matipó para lá, ele não aguentou. E o trabalho, vocês tiveram o prazer de conhecer o missionário Leonardo lá, e o trabalho que o Leonardo desenvolve ali, eu vou falar com vocês, eu não consigo. Porque hoje ele está até mais um pouquinho aliviado, porque o pastor Moacir conseguiu direcionar um outro obreiro para a congregação do Brejinho, de Fonseca, né? Que as congregações ficavam mais distantes de onde que ele mora. Então deu uma aliviada, mas assim, é muito trabalho, muitas famílias que precisam ser assistidas, não só espiritualmente, assistidas com recursos básicos da sobrevivência humana, né? Você ter um pai de família vivendo com 5, 6 filhos, com a ajuda do governo federal é muito pouco, então a necessidade é muito grande. Assim, tivemos o ano passado em Brejinho, a maioria das pessoas lá sem energia elétrica, porque não tinha condições, então eles priorizavam a alimentação, né? Ou pagava a luz ou comprava o alimento, né? Então assim, lugar muito sofrido, e para manter um obreiro lá não é fácil. Porque o obreiro lá ele tem que ficar 100% por conta da obra. Porque alguém fala, mas manda o obreiro para lá, chega lá, ele arruma um emprego, vai trabalhar, mas não dá. Porque, como você diz, são vários... Até emprego é difícil, né? Primeiro que até um emprego é difícil. Não tem. Ali os funcionários públicos que tem ali que trabalham nas creches, né? E os que tem comércio, né? Mas o comércio ali também é o básico do básico. A gente viu lá, acho que tem 2 comércios lá em Luiz Pires, né? 2 comérciozinhos assim, uma mercearia e uma outra, tipo uma lanchonete com os alimentos assim. Então, quer dizer, o obreiro que vai para essa região, ele tem que ficar 100% por conta da obra, até porque por causa da demanda. A quantidade de pessoas que ele tem que estar pastoreando, orientando, e tem também a questão do deslocamento, que não é perto. São os arejos distantes um do outro. Distantes, né? E outra, estrada de chão, gente. Estrada de terra. Bonitinho, né? O pastor, inclusive, né, o pastor Leonardo, ele nos confidenciou que uma vez ele voltando, ele deu de cara com uma onça na estrada. Verdade, teve vezes dele da moto quebrar e ele ter que esconder ela no meio do mato e voltar a pé para casa. Voltar a pé. Então, aquele trajeto que nós fizemos ali de Luiz Pires para Almécegas, Almécegas, né?
Ele falando que ali já passou perrengue ali, porque, igual falando, voltando aqui ao assunto do sapato engraxado, para contextualizar para quem às vezes não está acompanhando, eu estou pegando aqui a conversa agora. Porque lá realmente. Audiência rotativa. Ou né? Ou é poeira ou é barro. Verdade. Ou é poeira ou é barro. Então eu olhei, assim que eu estava vendo o pastor, vi aquele sapato todo empoeirado, né? E eu falando, gente, aqui o pastor nunca vai ter o privilégio de andar com o sapato engraxado. Ele pode até engraxar o sapato, mas não vai durar 2 minutos. Porque botou o pé na estrada, ou é poeira ou é barro. Quando você põe uma sacola, né, no pé. Isso, gente, é o de menos. Isso é o de menos. Né? Fora a questão, né? A luta espiritual, né? A carga espiritual de poder estar ali. Porque você tem que comprar a briga, literalmente, comprar a briga. Né? Igual. Você tocou no assunto aí da questão de pessoas já serem consagradas no ventre, né, ao espiritismo. E nós tivemos ali, né, praticamente 2 dias, né, quer dizer, não dá nem para ter noção do que realmente é, daqueles irmãos que vivem ali, 24 horas ali. E aí eu queria te perguntar, dessas suas viagens, indo ali no norte de Minas, qual foi um momento assim que marcou mesmo a sua vida indo lá? Davi, tivemos vários momentos assim, extraordinários, né, dentre as viagens que fizemos. Eu quero pontuar uma situação que eu até comentei com o pastor Neymar, nosso pastor. Um abraço, pastor Neymar, se estiver nos assistindo. Pastor Neymar. Pastorzão, viu? Deus abençoe a vida do senhor. Isso aí, pastor. Pastor Neymar, eu estava até comentando com o pastor Neymar, o ano passado, quando estivemos no vilarejo Brejinho. Brejinho é um vilarejo, deva ter umas 80 famílias, e é mais composto por mulheres, porque normalmente os maridos saem para trabalhar em carvoaria, esses negócios, e abandonam as famílias, e as mulheres ficam com os filhos. E o ano passado nós estivemos na casa de uma senhora, uma casa bem pequena, só um cômodo, né, com uma caminha, colchãozinho bem surrado, e não tinha nada para comer, tadinho, só fubá para fazer um hambúrguer. Era ela e mais uma outra pessoa que morava com ela, uma outra senhora e 2 crianças. E aquele semblante triste, caído. Começamos a falar de Jesus para ela e ela disse assim, falando que ela era importante, que Deus a amava. E ela usou uma expressão que marcou assim a nossa vida. Por quê? Ela começou a chorar e disse, por que a minha vida tem sentido e por que Deus ama a minha vida? Eu falei, porque você é especial para Ele. Ela falou, será que eu sou especial para Deus? O meu pai é o meu avô. Ou seja, o pai dela teve relação com a filha e desse relacionamento ela nasceu, ou seja, fruto de incesto. E aquele semblante caído, de tristeza, assim. Aí eu queria perguntar aos teólogos, né? Que resposta que você dá? Agora, qual aquela que mensagem? Resposta que você dá? Qual que é a mensagem? De autoajuda. Qual que é a mensagem? O que você fala agora, Maranhense? Aí eu falei, você me permite eu te dar um abraço? Ela chorando, falou, pode me abraçar. Então aquele abraço, eu não tive resposta. A única coisa que eu tive para dar para ela naquele momento foi um abraço e pedir a Deus misericórdia, né? Então assim, são vários momentos marcantes que passamos no campo missionário. Pastor Samuel e tia Sabrina, um abraço, Samuel, Sabrina. São outros também, né? Eita, que casal abençoado. Que tem uma vida voltada para o missionário. E são pessoas que a gente tem olhado e se espelhado, porque serve de inspiração, né? E aí, eu lembro que foi até o pastor Ayrton, né? Ele comentou uma vez, o pastor Ayrton também fez um bom trabalho quando ele esteve aqui. Ele começou também, a trajetória dele foi aqui no Benji, né? Inclusive eu e ele, nós tivemos o privilégio de sermos professores da escola dominical para os jovens. E desde então ele já tinha também essa chamada, né, de juntar aqui o pessoal para fazer obra missionária. Lembro uma vez que nós levamos 40 pessoas lá em Guarapé para ajudar lá com o pastor Reinildo lá. E ele que falou, ó, tem uns irmãos lá no Alterosa, ele citou o seu nome, né?
Na época ele falou diácono, né? Era diácono ainda, Vaneildo. Não sei se nessa época Era diácono ainda. diácono, E aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, rapaz, deve ser interessante, deve ser maravilhoso esse tipo de trabalho, né? Ele fala, não, os irmãos viajam para o norte de Minas. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, guardando. Eu pensando, né? Um dia eu quero ter o privilégio de ir lá com esses irmãos, conhecer como é que é esse trabalho. E aí, tendo contato, né, com o pastor Samuel, tia Sabrina também, inclusive, essa oportunidade que nós tivemos de acompanhar vocês, nasceu lá, quando nós fizemos aquele podcast lá, visitando, né? E aí o senhor falou, imagina se você estivesse lá com nós, né, que seria bom. E aí eu falei, não. E eu já estava orando, né, inclusive eu até falei um dia lá, para Deus nos dar uma experiência com os jovens aqui, porque a gente, com a graça de Deus, estamos trabalhando, né, eu e o irmão Diácono Denilson, trabalhamos na liderança de jovens, e eu estava pedindo a Deus, dá uma oportunidade para a gente trabalhar com esses jovens, algo diferente, que não seja só aquilo dentro do templo, né? E aí quando surgiu esse comentário, já deu aquele alerta, aí me voltou essa lembrança do que o pastor Ayrton tinha comentado, vou passar esse convite para os jovens. E eu confesso que eu demorei a passar, porque eu fiquei pensando assim, será que esse pessoal vai aceitar mesmo? Será que o pastor vai E o mais preocupante, recursos para a gente ir, porque nosso caixa, já olhei isso, nosso caixa não está né? Então assim, nós teríamos que realmente trabalhar para poder levantar, aí nós já estamos pensando nisso. Mas eu até comentei com os meninos, quando nós voltávamos na van, que no reino de Deus, às vezes a gente prega, mas a gente não vive o que a gente prega. Eu costumava falar com os irmãos aqui na igreja. No reino de Deus, a provisão vem depois da visão. Então, primeiro você tem a visão, depois vem a provisão. Não é a provisão primeiro, mas depois você fala, não, agora eu tenho dinheiro, nós temos esse orçamento aqui, o que nós vamos fazer? Não é assim, primeiro você fala, vamos fazer, aí depois Deus manda a provisão. E a prova disso, que quando nós passamos o recado para os jovens, o convite, os irmãos abraçaram de imediato, não, vamos sim. E aí nós falamos, e agora? Nós temos que arrumar recursos, né? E aí comunicamos com o nosso pastor, o pastor Antônio Raimundo, que também é um pastor de visão, entendeu? Pastorzão. Não, vocês pode ir tranquilo. E nós falamos, pastor, nós precisamos de arrumar dinheiro. Precisamos de arrumar dinheiro. E ele permitiu a gente fazer o apelo aqui na igreja. Fizemos a ação do açaí missionário. Açaí missionário. Que bênção esse açaí. A igreja abraçou. Os irmãos abraçou, aí nós criamos o Pix missionário também. E recebemos ajuda, nem sei de quem. Estava caindo na conta lá, caiu, e ninguém falava nada. Cada um de um canto, estava lá ofertando. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Deus faz. Né? Deus é lindo. Você tem primeiro a visão, depois Deus manda a provisão. E aí com vocês lá não é diferente, né? Não é. Sempre foi luta, sempre foi batalha, né? Todas as vezes que nos organizamos para vamos fazer a viagem missionária, a gente já fica esperando que o levante vai vir. E os perrengues? Quais foram os perrengues nessas viagens? Vou. Nós tivemos uma experiência bacana demais, rapaz. Nós tivemos uma experiência top bacana. 3 dos perrengues. Boa, top 3. Nós tivemos uma experiência bacana em 2020, Natal Solidário, que fizemos lá no norte de Minas, junto com o pastor Samuel e a tia Sabrina. E saímos daqui na quarta-feira. Na quarta-feira de madrugada, e ficamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e voltamos à madrugada de terça-feira. Rapaz, aí começamos os trabalhos de Natal Solidário na cidade de Ponte Chique, onde está o missionário Eliseu. Um abraço, Eliseu, se estiver nos acompanhando, Deus abençoe sua vida. Que missionário, tá? Né? Ponto Chique. Próximo a Buritizeiro, pouco depois de Pirapora, né? À frente um pouco de Pirapora. Aquela região lá, né? Região norte de Minas. Né? Um trabalho brilhantíssimo que o Eliseu faz lá com a sua família. E começamos por Ponte Chique. E era trabalho de manhã, de tarde e de noite. Chegávamos à noite, a equipe estava todo mundo assim, exausto, né? Cansado e poeira, mas poeira demais da conta. Fizemos os trabalhos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda-feira à noite, de tarde, segunda-feira chegamos lá no Leonardo, né? No Luiz Pires. Fizemos trabalho em Almesca na segunda de manhã, segunda de tarde em Brejinho, 27 quilômetros onde é que o Leonardo está ali. Para encerrarmos na segunda-feira à noite lá no Luiz Pires, na igreja do Leonardo.
Fizemos esse trajeto todo, esses dias todos, normal. Quando saímos do Brejinho, o penúltimo trabalho, já tinha encerrado, para nós irmos para o último trabalho. 15 quilômetros depois de Brejinho, o carro do pastor Samuel parou de funcionar. E nada fazia o carro funcionar, rapaz. Aí percebemos que era a bateria. Bateria que havia descarregado. A gente fazia a ligação com o cabo da outra bateria do outro carro, ligava, mas não segurava. E a tia Sabrina, preocupada com o trabalho, estava marcado às 7, no Luiz Pires. Falei, vamos encostar o carro no mato aqui, vamos trancar ele, vamos embora. Depois volta, arranca a bateria de algum dos outros carros e volta na moto e busca o carro, né? E rapaz, e nesse dia foi dessa forma. Chegamos em Luiz Pires, 7h05, a porta da igreja estava lotada de criança, a igreja fechada. A tia Sabrina falou, não tem tempo de tomar banho não. Pode abrir a igreja, vamos começar o trabalho agora. E foi um trabalho abençoado, magnífico. Eu lembro que após o término do trabalho, com as crianças, entregamos os bombons que levamos, mais de 800 caixas de bombons que levamos nesse dia, brinquedos. Entregamos os brinquedos. Estavam ali confraternizando após o trabalho, né, pós-culto, tirando foto e tal. Eu lembro que entrou uma senhora com uma criança, 1 aninho mais ou menos no braço, chorando, pedindo para aceitar a Cristo, porque a vida para ela já não fazia sentido, já havia tentado 2 suicídios. Era mãe solteira de 2 crianças e os pais haviam separado, e dizendo que queria aceitar a Cristo porque a vida não tinha mais sentido para ela. O pastor Samuel, a tia Sabrina e a minha esposa começou a orar por ela. De repente, antes de fazer a oração, a minha filha pegou a criança que estava no colo dela. Quando começou a orar, de repente, a criancinha dela, acho que 5 ou 6 aninhos, que estava lá na rua com a bonequinha, brincando com a boneca, ficou possuída, né? O inimigo tomou a criança. E a criança entrou para dentro da igreja possuída e gritando, tirar a mão da mãe dela, tirar a mão da minha mãe, tirar a mão da minha mãe. Deu uma bonecada no rosto do pastor Samuel, até marcou o rosto dele, né? E foi uma luta, a gente repreendeu aquele espírito mal, a criança voltou à normalidade, acalmou. E nesse dia, o pastor Samuel, na hora de ir embora, eu lembro que nós terminamos, fomos para a creche, onde nós ficamos lá, jantamos, sentamos na mesa para jantar, e o Leonardo e a esposa dele ficou na igreja para encerrar lá, fechar a igreja, né? Aí eu estava sentado, igual eu estou sentado assim, tia Sabrina como se onde o Leandro, e o Samuel onde está o Alisson, assim, na mesa, né? A Sabrina com um prato de comida na mão, ela começou a chorar, sem dar uma colherada na comida, começou a chorar, virou para o Samuel e falou assim, Sam, Deus falou alguma coisa com você? O Samuel falou, falou. Eu falei, pois é. Na hora que nós estávamos lá no mato, orando, na hora que o carro quebrou, nós fizemos um ciclo, a jovem Camila pediu para fazer uma oração, né? Senti de fazer uma oração, fizemos um ciclo em volta do carro, e achamos que naquela oração o carro ia pegar, não pegou não. Nem sempre eu respondo o que quer. Vai aprender. Mas aí a Sabrina disse, no momento que nós orávamos lá em volta do carro, o Senhor falou para mim que esse carro não é para voltar para Betim, é para ficar no campo missionário. E assim foi feito. A hora que o Leonardo chegou, e a tia Sabrina chegou, e a esposa dele chegou, uma Keila, o Samuel passou o carro deles, né? Carro que eles utilizavam para fazer o trabalho que eles fazem de missão. Carro missionário. Carro missionário. Aí o carro dele ficou no campo missionário. Então, assim, foi um momento marcante para nós. Um outro momento que marcou também foi nesse 2020 mesmo. Não foi de 2020, foi de 2019. O trabalho que fizemos em 2019, acho que foi o primeiro trabalho que a tia Sabrina fez lá, passou o Samuel, a tia Sabrina foi conosco. A tia Sabrina estava ministrando na igreja, chegou uma criancinha de uns 7 anos e ficou em pé na porta. Sabrina, com o microfone na mão, foi ministrando, foi lá, pegou a criança, abraçou a criança, trouxe ela para o altar, sem falar nada com a criança, só abraçada com a criança, ministrando, continuou, ficou ali por uns 10 minutos ministrando com a criança, abraçada com a criança lá na frente. Aí do nada ela para a ministração, ajoelha e abraça a criança, e fica uns 3 a 4 minutos abraçado com a criança, libera a criança e continua ministrando. Encerrou o trabalho, tudo normal, viemos embora, isso foi no sábado à noite. Na segunda-feira à noite o missionário Leonardo me ligou,
me contando o testemunho do que houve com aquela criança no sábado à noite. O missionário Leonardo disse que os pais da criança o procuraram na segunda-feira, querendo saber o que o Leonardo havia feito com aquela menina no sábado à noite, lá na igreja. O Leonardo, assustado, falou: não fizemos nada com a sua filha. Ele falou assim, o pai falou assim para o Leonardo, estava o pai e a mãe, falou: houve uma coisa muito diferente lá naquela igreja no sábado à noite, porque a nossa filha saiu de casa sem nos avisar, a gente não sabíamos para onde que ela estava, só que após o culto, após o trabalho que vocês fizeram lá na igreja, a menina chegou em casa, entrou na sala e chamou o pai e a mãe. Falou: pai e mãe, eu preciso, pai e mãe, faz favor, eu quero que vocês ajoelhem aqui. Eu quero dar um abraço em vocês, que eu recebi um abraço que eu nunca recebi na minha vida, e eu quero abraçar vocês agora. Os pais, sem entender, abraçaram a criança e começaram a chorar. Só que naquele momento, até aquele momento, o casal estava decidido à separação. Os pais da criança iriam se separar. Com aquele ato da criança de levar o abraço do Espírito Santo, né? A tia Sabrina, em todos os trabalhos que ela faz, ela ministra em relação ao abraço do Espírito Santo. Então a criança levou o abraço do Espírito Santo para dentro de casa. E hoje o casal é o que mais ajuda o Leonardo lá no campo. Estão lá caminhando, né? Então, assim, são os resultados, são coisas que nos marcam, né? Que às vezes a gente vai e no momento parece que não aconteceu nada. Mas a semente está sendo lançada. Tanto é que eu acho que vocês presenciaram a tia Sabrina agora, no último final de semana, ela mencionando, acho que o menino chama Davi, o pequeno Davi. Nesse ano de 2019, quando nós fomos lá, a Sabrina foi a primeira vez, o menino lembrou da ministração da Sabrina de 2019. Ou seja, aquela semente que foi plantada em 2019 está no coração da criança. Até hoje. E ela vai prosperar, né? E vai prosperar em nome de Jesus. Então, esses são os resultados, né? São as sementes germinando no campo missionário. E aí tem também, vocês confidenciaram também a questão da mãe que teve que passar a filha porque não tinha nada que comer e deixou a filha... praticamente foi uma troca, né? Que ela recebeu uma cesta. Sim, isso foi... Eu lembro que no trabalho que foi feito no Norte de Minas, as equipes foram divididas, né? Que nós, nesse trabalho, a gente não leva só o espiritual, levamos o básico, né? Para a sobrevivência humana, que são as cestas básicas. A gente sabe que ela é bem... É transitório, é momentâneo, que a cesta uma hora ela vai acabar. É verdade. Mas assim, as pessoas lá são carentes. E quando a gente já vai mapeado de quais são as famílias que precisam, né? Fazemos um mapeamento de quais são as famílias que precisam de doações, principalmente de cesta básica. E quando chegamos, a gente costuma dividir as equipes para cada um ir para uma casa e entregar a cesta, né? E falar de Jesus, porque a maioria das pessoas que recebem essas cestas, algumas não conhecem a Cristo. E tia Sabrina e o pastor Samuel, junto com a equipe que eles estavam, chegaram numa casa. E uma mãe lamentou, por que vocês não vieram dias atrás, né? Aí, mas por quê? É que se vocês viessem dias atrás, eu não tinha dado a minha filha. Na verdade, ela foi basicamente uma troca, mas a intenção dela de dar a filha para um casal que ela não conhecia, que ela não conhece. Chegou um casal, deixou uma cesta básica e ela, pensando em dar uma vida melhor para a criança, passou a criança para esse casal que ela não sabe quem que é. Então, assim, mais ou menos uma troca. O casal deixou uma cesta básica e a filha foi embora, né? Então, assim, é muito comum. E outros fatores que acontecem muito nessa região, norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Infelizmente, alguns, vou colocar aqui alguns, e são alguns, né? Algumas pessoas que não têm o temor de Deus, que aí pega uma mãe necessitada, carente, precisando, aí, né? Tem uma criancinha lá, uma adolescente de 12, 13 aninhos, aí em troca de uma cesta básica a mãe oferta a criança para a prostituição. Aí, assim, não quero aqui apedrejar os nossos irmãos caminhoneiros de maneira alguma, mas alguns atribulados, né, que passam por lá fazem isso, aproveita da situação, deixa uma cesta básica em troca de um momento sexual com a criança, né?
Isso é um monstro, né? Um monstro. Vivemos uma experiência lá com o pastor Eliseu, no Ponto Chique, de uma menininha que foi violentada por 4 anos com seu padrasto, né? Então, assim, isso é muito comum, crianças serem abusadas, né? Mas aonde o evangelho chega, vidas são transformadas e nossas crianças serão protegidas e guardadas pelo Senhor e serão livres desses pedófilos, né? Até recordando aqui, eu lembro que até então eu não tinha me atentado para esse fator. Eu fui me atentar para esse fator, foi no culto de domingo, de manhã, assim que a tia Sabrina acabou de ministrar, o senhor pegou o microfone e falou assim: tia Sabrina, estou sentindo um negócio. Está lá no vídeo, eu filmei isso aí. A gente vai produzir um videozinho que vai mostrar para os irmãos aqui. Para os irmãos ver, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente mostrar. Embora a gente testemunhando aqui, os irmãos estão ouvindo, mas também quando a pessoa vê, aí tem aquele choque, né? O impacto é maior. Impacto maior. E aí pegou o microfone e você falou assim: eu estou sentindo aqui que nós precisamos fazer uma ministração. E ministrou sobre quebrando, né, essa ação do inimigo, né, da exploração sexual infantil. Aí o senhor ministrou ali, né, que estava quebrando, em nome de Jesus, né, neutralizando a ação do inimigo sobre as crianças, né, tanto os meninos como as meninas, né, não serem violentadas, não serem abusadas. E aí nesse momento eu falei: opa, o negócio aqui é mais sério ainda, porque não é só uma questão de necessidade básica de alimento, mas tem também toda essa questão de abuso contra, né? E aí eu despertei, comecei a olhar em redor, e de repente comecei a ver umas meninas novinhas, grávidas, barrigão, na hora que estava lá, né, as crianças pulando, pula, né, lá recebendo algodão doce, vê umas sozinhas, sem ninguém, você sabe que assim, tá ali sozinha, às vezes a família já desamparou, porque às vezes tem um pai, né, que é radical: se engravidar você não conta mais comigo. Então, e aí é uma triste realidade que a gente vê nesses lugares, e é por isso que Deus precisa, né, levantar mais pessoas, precisa, entre aspas, né, levantar mais pessoas com essa visão, com esse chamado, né, com essa preocupação. Eu fico perguntando: meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso, levanta pessoas, né, que tenha essa preocupação, porque até então, eu falo assim, que a gente ficava dentro aqui, né, estamos congregando na nossa igreja, tudo bem. A gente vem nos cultos aí terça, quinta, domingo, né, ou aí vem no quarto sábado, que é sexta-feira, e para nós tá bom. Tá ótimo. Mas aí quando a gente passou lá, gente, eu pensando, né, quantas vezes a gente lá na igreja reclamando, né, às vezes reclamando de alguma coisa, e aqui as pessoas estão passando por isso, estão enfrentando isso, e o missionário que está lá, ele e até o pastor Leonardo citou uma situação, né, a pressão psicológica, porque está vivendo isso de perto, e às vezes está ali sem poder fazer algo, porque, né, a situação às vezes não permite, mas Deus tem levantado, né, essa equipe maravilhosa que são vocês, né, juntamente com os demais, né, o pastor Davi também, né? O pastor Davi Nogueira, o Davi Júnior, também, um parceirão que Deus nos deu nesse campo. Ali, gente, os irmãos do Alterosa ali também que abraçaram, né? E graças a Deus pela vida de vocês, né? Porque imagina se não tivesse sendo realizados esses trabalhos lá. Porque eu até perguntei pro pastor Leonardo, né? Mas é só esses que vêm? Tem mais gente que vem? E aí ele falou: não, nós recebemos, tem a ajuda, né, da obra missionária, mas assim, quem mais está lá visitando são vocês. Sim. A gente, ele sempre pontua isso para a gente, né? Que a gente está sempre ali socorrendo eles. Mas assim, Davi, a gente olha, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos do Alterosa, a congregação do Alterosa, que abraçou a causa missionária, a igreja missionária. Também aqui não posso deixar de fazer menção também do departamento Boa Semente, né? Isso. Pastor Isaías Acas, pastor Davi Nogueira, o pastor Johnny, que abraçou o Leonardo ali no norte de Minas, agora está vinculado ao departamento Boa Semente. É um auxílio que é um socorro, né? E, na verdade, assim, depois eu descobri que, às vezes, coitado do Leonardo, o missionário está lá e às vezes tem uma mãe lá que não tem nada para comer, eles vão na casa do missionário. Então, aí precisa de um remédio, eles vão na casa do missionário. Então, às vezes, aquela oferta que vai para ele não usa, ele vai comprar um remédio para alguém, vai comprar uma cesta básica para alguém, porque a cesta básica que a gente vai e deixa lá, ela vai acabar, não vai. Nós não temos a condição de todo mês estar enviando cesta básica, né?
Então, assim, essa oferta que a igreja do campo de Betim, porque Boa Semente envia a oferta para ele, mas são todas as igrejas do campo que contribuem, né? E são mais outros missionários, né? Que é abraçado pelo departamento Boa Semente. Louvar a Deus pela vida desses pastores, pela vida do pastor presidente também, né? Que abraçou o Leonardo lá, quando tomaram ciência do trabalho que estava sendo realizado lá, nos convidou e a gente colocou para o departamento Boa Semente e para o nosso presidente. Eles abraçaram o campo ali de Coração de Jesus e Brasília de Minas. Tem mais, precisamos de mais obreiros, né? O Senhor Jesus, quando o irmão Lucas escreve lá no capítulo 10, e o Senhor Jesus, ele vocaciona os 70 discípulos e manda um de dois em dois e pede que rogue ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores, né? Precisamos de muitos. É muito bom estar num púlpito louvando a Deus, mas o campo missionário precisa de mais gente, de mais pessoas dispostas, né? Abrir mão de suas vidas. Eu quero fazer aqui menção do missionário Maurílio ali no Tira Barros, né? La Sans também, tivemos lá no dia 7. La Sans, norte de Minas também, mas metade do caminho que nós somos. E faz um trabalho brilhantíssimo ali. O Davi Júnior começou esse trabalho lá, numa comunidade quilombola que está lá, muito temida pelos moradores, mas o evangelho chegou e a calmaria chegou, né? Os corações foram dominados. Chega, né? A transformação. A transformação. Então, louvar a Deus pela vida do Davi Júnior, né? Pelo projeto grandiosíssimo que faz ali. Levantado, então, tem. São vários irmãos. E agora, por exemplo, existe algum programa, algum projeto para que as outras pessoas que queiram abraçar a causa, elas possam participar também? Como é que faz? Por exemplo, a pessoa de repente está assistindo esse nosso episódio aqui, ou de repente fica sabendo por terceiros. Como é que faz para poder também ajudar e inserir nessa causa? Pois é, o Davi, nós como equipe lá do Alterosa, nós não temos nosso, né, um projeto nosso. O projeto está vinculado à nossa igreja, né, ao departamento Boa Semente. Aquele que quiser contribuir, lembrando que o Boa Semente, além dos missionários que temos aqui espalhados pelo nosso estado e pelo Brasil, temos missionários espalhados fora do Brasil também, né? Inclusive o missionário Eduardo, que está em Moçambique, está no Brasil, inclusive no domingo, dia 8, ele estará na nossa sede, ministrando para todos nós lá. Então, assim, nós, equipe Alterosa, não temos um projeto. O projeto que nós abraçamos lá no norte de Minas está vinculado ao departamento Boa Semente da nossa igreja. Né? E aí você que queira participar, você que de repente está assistindo, vai estar assistindo depois também, procure os irmãos, né? Tanto você que também queira viver essa experiência, né, presencialmente lá, né? Também procure os irmãos para que você também possa ajudar, porque a necessidade é grande, né? Como já foi mencionado aqui, são muitas causas, não só a questão financeira, mas tem também, como o pastor citou, questão psicológica, emocional, né? Um conjunto, né? De repente você que é um psicólogo, né? Você que trabalha nessa área aí, vai lá visitar também, vai lá levar um suporte, né? Vai lá levar um auxílio também, porque não às vezes a gente, lógico que o financeiro ajuda bastante, mas às vezes a pessoa precisa também, um pastor como esse, com quem que ele vai desabafar, né? Com quem que ele vai compartilhar essas experiências, e a gente sabe que nós seres humanos tem hora que a gente tem que colocar para fora, senão a gente explode, né? Imagina se dentro das grandes capitais, né, nós temos líderes que estão passando aí com depressão, sofrendo de depressão, né, vivendo crise de ansiedade. Agora imagina um missionário lá naquele lugar, que é longe, pensa, longe. 10 horas de viagem, mais de 500 quilômetros, né, meio do mato, né, meio do nada. Se enfrenta uma crise de depressão, ansiedade, vai conversar com quem? Eu falei, até brinquei lá com o pastor, é o Senhor e Jesus aqui, né? Então você que, né, de repente é um profissional da área, né, um dia, próxima vez que os irmãos marcarem aqui, vai lá também, vai lá prestar seus... Doa o seu serviço, doa a obra missionária. Né? Achei interessante porque uma daquelas cozinheiras tinha um estabelecimento, né? Isso, fechou. Para não servir, né? Para não servir.
nos servir. É gratificante. E a gente vê como que Deus trabalha, né? Deus levanta pessoas assim. E aí teve também até a oferta, né, da irmã lá que o pastor Davi apresentou lá. Isso. Uma irmã numa situação, né, de repente ela falou, não, essa irmã está precisando de ajuda, mas ela tirou tudo dela para enviar. Cadeirante, né? Pastor? Cadeirante, né? E aí Deus tem levantado, né, várias pessoas. Por isso que eu falo com você, não, eu não posso ajudar. Pode sim, né? Tem várias formas de você poder ajudar. Se você não pode ir, você pode enviar, pode contribuir. Vai ser R$50 é pouco, mas ajuda. É R$10 é pouco, mas ajuda. Né? E a gente vai somando com os demais irmãos, e aí de repente é algo que já chega lá, já soma, né? Vai somando aqui, somando ali, somando ali. De repente a gente tem uma quantidade que dá para ajudar e manter. E não é só uma vez não, viu, gente? Como diz a expressão, almoço de um dia só não deixa a barriga todo dia, não. Então é todo dia. A necessidade lá não é só no final de semana que nós tivemos lá, não. É diário. Segunda, terça. E o que me alegra é que na segunda-feira eu mandei mensagem para o pastor Leonardo, ele nem me respondeu. Eu falei, o pastor está offline. Aí na terça ele me respondeu, nós estávamos lá, não sei na onde, lugarzinho, nem sinal do telefone pega, mas nós já estávamos lá fazendo a obra. Tá vendo? O desafio é diário. Nós saímos de lá no domingo, na segunda o pastor estava no campo. Né, no lugar que nem sinal do telefone pegava. Né? Diário. Então, e uma situação assim, em relação ao Leonardo, ele, quando começamos o trabalho, ele tinha uma motinha bem acabadinha assim, né? Bem detonadazinha. E lá no vilarejo Alméciga, só tinha irmãs, não tinha irmãos. Eu tenho essa experiência. Tinha só irmãs. Então o Leonardo, prudentemente, ele não poderia, com a prudência dele, ele não queria dirigir sozinho, o culto, né? Só com irmãs, para não ter problema com os maridos das irmãs, né? E ele estava numa motinha com a bebezinha, a Heloísa, recém-nascido, não tinha como ele deslocar na moto, ele, a esposa e a nenenzinha. Então a Manqueira, ela ia, na sexta-feira, pegava carona no ônibus escolar do governo, finalzinho de tarde, ela ia para a casa das irmãs, ficava no vilarejo. E no sábado à tarde o Leonardo ia com a moto, ia lá dirigir o culto com a esposa dele e as irmãs. Ele voltava para casa, a esposa ficava na casa das irmãs para vir embora de carona com o ônibus escolar na segunda-feira de manhã. Então assim, é carente demais da conta, né? Carente demais da conta. Aí com o carro do pastor Samuel ficou lá para ele, e tem ajudado ele muito, mas assim, e o recurso financeiro? Porque o combustível aqui para nós está caro, imagina para ele lá. Então, assim, para ele colocar o combustível, para ele fazer o trabalho, o deslocamento dele, né, para atender as famílias, tem um Espigão que fizemos o trabalho no ano passado, que dali do Alméciga para frente, acho que são mais 15 quilômetros, alguma coisa, não lembro exatamente, que foi um trabalho maravilhoso. Eu não sei se vocês vão lembrar que lá no Alméciga tinha um casal sentado assim, mais bem vestido e tal. Aquela é a diretora da escola, do vilarejo do Espigão. Ela abriu as portas da escola para nós o ano passado, aceitou a Cristo e estava lá congregando com o Léo, né? Aos frutos. Frutos. Então, assim, é gratificante, mas depende de recurso financeiro. Missões, ela é feita com os joelhos que ficam, com os pés que vão e com as mãos que abençoam, né? É necessário estar abençoando o trabalho de missões. Né? Eu falo assim que a gente volta mais crente desses lugares, porque, voltando a citar a experiência do pastor, para dirigir um culto, né, com as irmãs lá de Alméciga, nós tivemos o privilégio de estar na igreja lá. Então ele enviava a sua esposa na sexta-feira para poder dirigir o culto no sábado. Sua esposa tinha que ficar hospedada na casa dos irmãos. E aí a gente mora, às vezes, 10 minutos da igreja, do tempo. Ou às vezes a gente mora um pouquinho mais longe, mas tem um carro do ano, carro bom, funcionando, belezinha. E aí a gente chega na igreja, sabe que horas? 10, 7h10, 7h15, 7h30. 7h30. Né? Deus habita no meio dos louvores, eles chegam 7h30. Mas leva uma coisa séria demais. Não, aí a gente fica vendo que para dirigir um culto, o pastor passava por esse tipo de situação. Passa, né? Porque tem outros lugares. E a gente tem do bom do melhor aqui e a gente não aproveita. E eles vivem no cuidado da provisão de Deus, né? Porque assim, nesse sábado, né, que a gente chegou lá na igreja lá e ele testemunhar de que pensou naquela semana ali em parar, né? Deus, ele nunca desampara. Chegou no momento certo. Isso. Chegou no momento certo. No momento certo, vai lá, toma.
você precisa mais força, porque a caminhada não acabou ainda não. Ele traz uma palavra de conforto ali, olha, ó, tô te ouvindo, tô te vendo, tô cuidando. E Deus, ele é tremendo. E viver nessa provisão, assim, sabe? Igual o Davi falou, nós temos praticamente tudo aqui. Né? Verdade. E às vezes nós criamos empecilhos. E assim, uma coisa muito louvável que eu quero que louvar a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa de levar os jovens lá, né? Que eu lembro que da 2020, foi 2020, aí levei minha filha, que é jovem, e mais 2 moças na nossa igreja, e meu rapaz. E temos uma jovem da nossa igreja que trabalha junto com a minha filha, que ela pegou a mochilinha dela, colocou lá as suas barrinhas de cereal, pegou um dinheiro que o pai deu para ela gastar na estrada, né? Seu estojinho de maquiagem. Eita. Só que quando ela chegou lá, ela viu, e assim, o impacto foi tão grande na vida dela, assim, que ela abraçava a minha filha, a hora que via a necessidade das pessoas. Lá em Buritizeiro, né? Próximo a Pirapora, nós fizemos um trabalho em Buritizeiro, um assentamento lá 1º de maio. Aí ela vendo a necessidade das pessoas, chegamos nas casas, nas casas das famílias lá do assentamento, não tinha água, e o prefeito, o caminhão-pipa que fornecia água para as famílias lá, tinha estragado, e o prefeito havia perdido a eleição. Aí o pessoal foi questionar ele a questão do caminhão, eu falei, não, o próximo prefeito que entrar, arruma, aí perdi, eu vou arrumar não. Isso era início de dezembro, o outro prefeito ia tomar posse em janeiro, e as famílias sem água, né? Aí chegamos numa casa onde uma bebezinha de mês, 1 ou 2 mesinhos de nascido, não tinha água para dar banho na criança. Então assim, e quem tinha condições financeiras comprava o caminhão-pipa, que era R$100. Sei que a irmã Camila, o dinheiro que o pai dela deu para ela gastar com a sua alimentação na estrada, ela deixou para os irmãos, abençoando a vida dos irmãos lá, para comprar caminhão-pipa. E assim, ela via na necessidade, abraçava a minha filha e chorava, assim, e chegava para mim, eles vivem desse jeito. Eu falei, filha, é desse jeito que eles vivem. Então, assim, para o jovem, né, para o adolescente, eu fiquei muito feliz agora que meu sobrinho pré-adolescente, muito empolgado para ir, foi. E minha irmã falou que quando ele chegou em casa, a visão dele era outra, assim, ele queria ficar a noite inteira contando história para a mãe dele da experiência. Então, assim, essa iniciativa de vocês de levarem os jovens aqui do Benji para lá, isso é muito louvável, né? Para a gente ver de fato a realidade das pessoas, que a gente está acostumado aqui na metrópole, né? Conforto, a gente tem um shopping para a gente ir, a gente tem o cinema, né? Tá aí o sorvetinho. Eles não têm esse privilégio, né? Você pede um iFood, tem um açaí. O irmão aqui só atravessa a rua aqui, açaí. Olha pra você ver que maravilha do céu. Ele chama a gente, nem paga pra gente. Aí eu fico pensando. Cortou e grita, manda um açaí. Aí eu fico pensando, rapaz, a filha do pastor Eliseu, que está lá no Ponte Chique, uma adolescente, uma jovem adolescente que abraçou o ministério do pai dela. Ela não tem isso, tadinha. Ela não tem esse privilégio de ir ali no shopping, de ir ali numa sorveteria. E o pai trabalha muito, e ela abraçou o trabalho com o pai. Então, assim, é muito louvável que a gente leva os nossos jovens, os nossos adolescentes, para verem a realidade. Que às vezes o filho, eu sou pai, eu sei, às vezes, mas só tem frango para nós comer, só tem. Nós fomos no ano passado, eu e o Davi Júnior, nós fomos lá no Tirabarras e subimos a Serra do Cabral, 70 quilômetros para subir a serra, e só 4x4, não vai, carro baixo não vai, porque temos que atravessar um rio, né? E nessa época do ano só, porque depois começa a chuvarada, não atravessa também. Encontramos lá, acho que 7 famílias morando no alto da serra, que o pessoal só tinha angu, só o fubá para fazer o angu, mais nada, não tinha mais nada. E conhecemos um senhor que 42 anos que mora lá, que eles estavam para o mato caçando um bichozinho para ver se come uma carninha, uma proteínazinha, porque não tem outra coisa. Então, assim, nós estamos acostumados aqui com fartura, e, às vezes reclamamos, né, do que temos. E está tão próximo de nós, está tão próximo. A gente acha que não tem, mas está tão próximo de nós, e pessoas carentes que necessitam, crianças desnutridas por conta que não tem o essencial do alimento necessário, né? De cortar o coração. E essas experiências, inclusive, né, nós retornando, aí teve uma pessoa que chegou na mim e falou assim, eu nunca tive vontade de ser missionário.
nós voltamos. Nunca me passou pela cabeça esse desejo. Mas agora eu quero ser missionário. E mais, já estava com um projeto. Não, quando nós voltarmos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo. Quer dizer, serviu. A ida lá serviu. E aquilo que Deus tinha tocado no meu coração para trazer essa experiência serviu, porque eu acredito que todos que foram voltaram impactados. Né? E todos que vão, pode ter certeza, voltam impactados. Voltam impactados, porque a realidade não é fácil. A realidade, como diz a expressão, é triste. E a gente vendo isso acontecer, e às vezes a gente nem se preocupa, né? Estamos aqui comendo, às vezes, nosso arrozinho com feijão, o bifinho ali, e a gente nem para pensar que lá num lugar desse tem pessoas que, como você acabou de citar, só tem o angu para comer. Né? E mesmo assim, está lá, trabalhando, e tem o pastor lá, tem o missionário que está lá, que tem que administrar tudo isso aí. Né? De repente ele está colocando um franguinho lá na mesa, aí chega alguém, não tem em casa, não tem nada, tem que deixar aquele franguinho e levar para outras pessoas. Né? E que isso sirva, gente, de lição para a gente, de despertamento, que culto missionário é muito fácil de fazer na nossa igreja. Agora, viver a obra missionária é outra realidade. Abraçar essa causa, né? Abraçar e, de fato, fazer a obra, né? Porque culto missionário, você citou aqui no início, né? No início lá na igreja era, vamos fazer um culto missionário, aí trazer alguém de fora para pregar e se resumia nisso. E essa é a realidade de muitas igrejas, que acham que a igreja é missionária. Por quê? Porque às vezes sai aqui, faz um evangelismo, leva um panfleto, amém, pelo menos está fazendo. Mas é muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso. Né? Uma outra observação, Davi, a gente às vezes é criticado, porque tem algumas pessoas que assim, para que você ir tão longe? Sendo que aqui... Questiona mesmo, né? Questiona, só que a gente entende assim, Deus tem um chamado para cada um, né? E nós vemos que aqui na metrópole, nos grandes centros, tem várias igrejas que conseguem. Eu, por exemplo, eu costumo, na época de frio, eu, minha esposa e meus filhos, a gente faz as marmitas e saímos à noite distribuindo para os moradores de rua. Uhum. Mas assim, a gente sabe que aqui a assistência fica mais fácil. Aí Deus tem um chamado para cada um. Deus nos direcionou para o norte de Minas. Aí tem a Vem Brasil, que cuida de missionários do mundo todo, né? Vários países do mundo. Então, assim, é necessário, né? E que Deus levante outros para cuidar dos nossos aqui, para cuidar dos irmãos norte-mineiros, dos irmãos lá do agreste pernambucano, né? Sofrimento terrível, os irmãos ribeirinhos no Amazonas. Deus vai levantando cada um tem seu chamado. E assim... E o que entristece é que às vezes eu lembro que alguém, se diz cristão, chegou para mim e disse, isso não é trabalho nosso, isso é trabalho de político. Aí eu só falei, meu irmão, em que parte que você não entendeu o que é ser cristão? Em que parte que você não entendeu o evangelho, né? O evangelho. O que é fazer a obra missionária? O irmão Tiago vai falar que se a gente chegar numa casa, né? E ver lá a necessidade, e só de falar Deus te abençoe, e não prover um recurso material ali, você está todo errado. Está pecando. A Bíblia fala que a fé... para fazer para ajudar e não ajuda? A Bíblia fala que a fé sem as obras é o quê? Morta. É muito fácil chegar, Deus te abençoa, nós liberamos uma palavra profética. A gente precisa sim liberar uma palavra profética, mas a pessoa que está ouvindo, de repente está com fome, está doente, está com a conta de energia vencida. E se não pagar vai cortar, está com a conta de água vencida. Então a obra missionária é isso, gente. É por isso que quando Jesus estava ali, né, tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e os discípulos falaram assim, Jesus, despede o povo, não tem nada, eles têm que ir embora, eles têm que comer. Aí Jesus, não, mas peraí, não posso mandar eles embora para casa com a barriga vazia, não. O que nós temos aí? Os discípulos não tinham nada. Os discípulos não tinha nada. Mas tinha um garotinho que tinha 5 peixes e 2 peixinhos num cestinho. É isso que tem? Então beleza, traz aí que normalmente só vai multiplicar. Jesus supriu a necessidade trouxe o sermão, pregou, mas o povo foi para casa de barriga cheia. Verdade. Para dar sustento para caminhar. Então é uma lição para a gente. Então nós precisamos de entender que a obra missionária é algo muito... Além de um culto, né? Além de um culto. Isso aí, além de um culto. E a seara, né, é grande, e Deus precisa levantar mais ceifeiros que nós possamos nos despertar. Eu, particularmente, Deus tocou, né, na minha vida, e tem despertado e tenho tido essa preocupação, e não quero ficar só nessa viagem, quero fazer mais vezes e poder, né, a gente
abraçar mais pessoas, porque sozinho a gente não faz, tem que ter mais gente, né? Abraçar mais pessoas para ir com a gente, para viver essas experiências, não só querer ir lá como espectador, mas participar e atuar no campo missionário, porque não é fácil. Eu lembro que, só para a gente finalizar aqui, eu lembro uma vez que eu trabalhava lá no centro de Betim, ali na Avenida Amazonas ali, trabalhava como locutor publicitário de uma loja da Pagmenos, né, da rede Pagmenos. E era um sábado, e eu estava ali na porta, ficava na porta ali fazendo locução, né? E eu orando ali, né, pedindo Deus me usa para ser um canal de bênção na vida de alguém, na vida das pessoas. Me usa, orando ali em pensamento, falando ali, mas orando, né? Me usa, Senhor, me usa, eu quero ser usado, quero impactar a vida de alguém, quero, né, ser canal. Só que assim, eu estava orando com o pensamento, vislumbrando o quê? Que Deus ia me dar palavras, Deus ia me usar na palavra, Deus ia me dar um sermão, Deus ia me usar na hora do louvor, que quando eu chegasse nas igrejas, subisse no púlpito, né, cantasse, pregasse e as pessoas fossem edificadas. Estou lá, né, orando nesse sentido, pensando assim, não, Deus me usa, me levanta para fazer a obra, né? Mas o pensamento assim, de ir na igreja, subir num altar de uma igreja que a gente vem por aqui e fazer a obra. E de repente me chega uma jovem mãe, com uma criança no colo e uma menininha arrastando. Ela falou assim, eu estive ali no 7 de setembro, estava funcionando ainda na época, e fui fazer o exame para o meu filho e o médico passou a receita dos medicamentos e lá na farmácia não tem e eu preciso comprar. O senhor pode me ajudar? E aí? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, você não orou para ser bênção na vida de alguém? Aí a sua oportunidade. Na hora que eu ia falar assim que eu não tinha dinheiro, que a gente sempre fala, né? Oh, não tenho. E é até interessante que no sábado a gente recebia R$100 de recompensa por não ter faltado e não levado atestado médico. Então se eu não levasse atestado médico e não faltasse durante a semana, todo sábado a gente recebia R$100 de bonificação. Tinha acabado de receber a bonificação. Como é que fala que não tinha? Aí, para Deus, né, confirmar mais ainda, quando eu pego a receita, olha o nome do rapaz, do garotinho dela, Davi. E aí eu peguei aqueles R$100, vamos lá em frente ali, tinha a Araújo, fomos lá, comprei o remédio, passei para ela. Nem esperei ela terminar, já saí, já agradecendo a Deus, e o Espírito Santo falou assim, não queria ser bênção. A oportunidade ele deu, né? Então é essa aí. Ele surpreende. Aí eu comecei a entender que, ser bênção na vida de alguém não é chegar em cima de um púlpito, pregar, cantar, é você ajudar, é você ser solidário, é você prestar um socorro. E aí o Espírito Santo foi ministrando, meu filho, você quer ser bênção? Então você muitas das vezes tem que tirar do seu para abençoar os outros. Aquilo que Paulo falou, eu vou gastar e me deixarei gastar. Né? Então isso é obra missionária. Porque às vezes a gente acha que ser usado por Deus, chega no púlpito, domingo, vou lá na igreja do Vaneildo, vou pregar lá, vou cantar com o quarteto lá, vou levar o conjunto para cantar lá, Deus vai me usar. Tá, mas Deus quer te usar lá em Alvação, lá em Alméssegas, lá no Brejinho, lá. É lá que Deus quer, que aí você tem que tirar o seu recurso. Não tem, igual quantos de nós aqui, né? Tem gente com projetos, com planos, aí teve que tirar do seu para investir, para ir, e Deus mesmo assim suprindo também, dando, né, os recursos. Isso é ser usado por Deus. E, na verdade, né, Davi, o trabalho missionário, né, principalmente assim nessas regiões carentes, a gente tem que ir com o pensamento que não vamos trazer nada de lá. Vamos levar. E às vezes deixamos até o que não temos lá, deixamos lá. Eu lembro que um irmão foi comigo, nós fomos fazer uma visita rápida lá, só eu e ele. E o irmão, olhando a necessidade do Leonardo, assim, e aquele jeito humilde dele, né, de ser. E o irmão não tinha na hora, o irmão falou assim, ofertou ele com R$1.000, assim, sem ter condições, assim. Então, ou seja, até o que ele não tinha, ele se comprometeu para deixar lá. Então, assim, é um lugar que a gente vai para deixar. A gente não vai para buscar nada. A única coisa que a gente traz é momentos com Deus e experiência, né, para a nossa vida, de momentos vividos ali no campo. E o altar, eu quero até voltar aqui. Eu lembro que, voltar um pouquinho no púlpito, voltar um pouquinho no púlpito, no dia 7 de setembro nós estivemos lá no Tirabarros, fizemos o culto lá na comunidade quilombola, e lá é uma estruturazinha de madeira, assim, com um telhado, né, aberto, e no momento do culto os porquinhos passam entre nós, né, pato, cachorro, porcos. Então, assim, esse é o altar, né, que é ofertado para quem quer ir, para quem quer ir.
Não vai ter ar-condicionado, não vai ter a poltrona acolchoada, almofadada. Falando nisso, era o pastor Jander, uma vez ele estava ministrando, acho que na época era lá nos Gideões Missionários. Aí ele me falou essa questão. Talvez o seu chamado não vai ser aqui para pregar num altar, mas o seu altar vai ser dentro do hospital. O seu altar vai ser em algum campo missionário. Né? Verdade. Às vezes nós vislumbramos algo que o Senhor tem outro caminho para nós. Verdade. Eu até brinquei com fundo isso. Aí eu fiquei marca, gente, essas ministrações assim. Eu até briguei com os meninos, assim, já imaginou Deus mandar você para cá como missionário? Né? E aí teve uma hora que os meninos estavam ajudando lá a carregar a estrutura do pula-pula lá, né? Com os braços carregando nos ferros. Aí, tá vendo? Vocês ficam cantando na igreja que quer trabalhar pro Senhor, aí ele mandou você vir cá, quer trabalhar. Mas é isso. Essa é a realidade de quem quer servir, né, no reino, e quem se preocupa com a obra missionária, né? E a nossa oração é que Deus levante pessoas com o coração voltado, né, gente? É isso? Invista na obra, né? E que isso sirva de conscientização, sabe? Né? Porque é um privilégio para quem pode ir, desfrutar dessas experiências, mas às vezes a pessoa realmente não tem um chamado, não vai. Mas você pode orar, você pode investir, você pode adotar um missionário. Né? Verdade. Tem várias maneiras, vários pontos ali que você pode atuar em missões. Né? Verdade. Então, isso possa servir de conscientização para nós. Você que talvez ainda não investiu em missões, agora é a hora de você investir em missões. Né? Você que tem um desejo de investir, invista. Invista porque, com certeza, esse retorno haverá. Né? Verdade. Nós fomos lá, plantamos. Né? Aí, quando nós voltarmos lá, vamos granjear os frutos. Né? Verdade. Né? Colher os frutos, né? Colher os frutos. Porque a semente semeada, ela vai germinar, né? E você que está nos assistindo aí, deixa nós passarmos aqui nos comentários dos irmãos aqui, rapidamente, né? O Jonathan Santos, ele diz assim: missões está no coração de Deus e do meu cunhado. Deus abençoe grandemente, irmão. Aí, valeu, Jonathan. Mércia conhece, né, Mércia, né? Para a glória de Deus, hoje meu esposo é uma bênção, um sacerdote do lar. Testemunho. Declaração ao vivo! Minha esposa está dizendo glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Leonardo, parabéns pela grande iniciativa. A Miriam Oliveira diz: paz do Senhor, paz do Senhor. Leonardo aí. Leonardo é o pastor? Eu acho que é meu colega de trabalho. Deus abençoe sua vida, Léo. Você tem sido inspiração para nós. A minha esposa diz: a obra missionária é algo extraordinário e a gente sempre volta com a vida mais transformada. É verdade. Às vezes a gente acha que vai levar, mas é a gente que volta trazendo. Porque é a experiência, né? É a vida mais devotada ao Senhor, com mais fervor, né? O Max Rezende diz: parabéns, presbítero Vaneildo. Meu colega de trabalho. Isso. Deus abençoe, Max. A TV Aviva, rede de transmissão, bênção pura. Estamos ligados. É a dupla, né? A dupla. Da próxima vez vocês vão lá também, viu? Fazer um louvor lá. Vai essa dupla abençoada lá, cantar lá junto com a gente lá, vai ser bênção. Em nome de Jesus. Marcilene Oliveira, que está dizendo que esta chama continue sempre acesa em seu coração. Amém, glória a Deus. Amém, Marcilene. Fernando Castro, né? O nosso reverendo aqui. Que testemunho tremendo, ó. A gente aprende demais. Como aprende, né? O Raimundo aí! Eita, pastorzão! Tá ligado com a gente? Ele diz que Deus continue abençoando esse lindo projeto que iniciou de uma simples reunião que fizemos com a equipe de missões do Alterosa. Surgiu esse lindo trabalho. Parabéns, presbítero Vaneildo. Quero aqui agradecer o pastor Ayrton, aproveitar a oportunidade, né? Que se não fosse o pastor Ayrton, provavelmente não iniciaríamos esse projeto, né? Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua família, viu, pastor Ayrton? Pastorzão. A Keila Kate, uma verdadeira injeção de ânimo aqui pra gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. É a esposa do pastor, né? E aí, citando aqui a questão do pastor, o pastor Davi no dia lá até falou, né? A questão dos pastores das igrejas aqui. Tem que ter essa visão também aberta, né? De apoiar, porque às vezes chega, né? Nós poderíamos muito bem chegar para o pastor e falar: pastor, nós queremos fazer uma viagem missionária. Não, vocês vão lá, vamos desfalcar o culto aqui. Inclusive, nós viajamos no final de semana, que era Santa Ceia. Mesmo assim, o pastor teve, né, a visão de entender que nós estávamos indo para fazer um trabalho junto com os irmãos ali, mais para pegar a experiência
né? Mas estávamos indo e teve né, essa visão e aí quantas vezes fica segurando, não, lá é o político que tem que estar, não, lá é a convenção, já tem quem faz. lá é a convenção deles que tem que socorrer eles lá. Mas que Deus possa abrir também a mente dos nossos líderes aqui da região, que quando alguém chegar, né, com essa chamada, com esse coração pujante por missões, você fala, não, vai na bênção, tem o nosso apoio, né, tem as nossas orações. E eu fiquei sabendo que todos os dias aqui no culto o pastor falava, vamos orar para os irmãos que estão lá viajando. O pastor fez questão de mencionar que quem estava lá. A igreja nossa para sua glória a Deus, né? Isso é essencial. Nossa, até mesmo para sair para esse trabalho, né, no campo missionário, a gente tem que estar na cobertura espiritual, alguém tem que estar nos cobrindo espiritualmente, porque é guerra travada, o inimigo não fica feliz não, ele fica revoltado. Está aí no campo inimigo. A Geisivânia Vieira, parabéns meu irmão, você é uma benção. Isso aí, valeu irmão, Geisivânia. Bom gente, é isso, né? É isso. Que lição, né? E a gente, esses comentários, essa experiência é uma injeção de ânimo, como a missionária falou aqui, pra gente, para eles lá e pra gente também. A gente acordar para a realidade da obra missionária e que nós, igreja, né, do Senhor Jesus, nesses últimos dias possamos despertar para essa causa, para essa chamada. Né? Isso. Eu queria aproveitar, Davi, a audiência dos irmãos aqui. Aqueles irmãos que perguntaram, como você mencionou, quem queira ajudar. Nós estamos agora, iremos participar de um projeto junto com a família Miranda, dia 28 e 29 de outubro, né? Vale de Jequitinhonha, cidade chamada Joaíma. Iremos lá com a família Miranda e aqueles irmãos que sentir de contribuir, precisamos num projeto da família Miranda e nós deixamos lá cerca de 100 cestas básicas, né? 100 cestas básicas. E depois eu vou postar nas redes sociais, mando para os irmãos também. Tem lá como faz para doar, né, para ajudar com a família Miranda. Então, os irmãos que queiram contribuir, vai ser 28 e 29 de outubro. Iremos lá ajudar os irmãos da família Miranda, que também agora entraram com um projeto missionário, né, não só de cruzadas, como eles utilizam a estrutura deles para fazer, mas também para o trabalho de missões. Que bênção. Então, você que queira abençoar e tem disponibilidade, depois vai ser postado para vocês aí nas redes sociais. Aí. Você fique atento. Por falar nisso, já passa o seu Instagram aí para os irmãos que queiram acompanhar, está mais de perto também. Na verdade, Davi, eu nem sei qual que é o meu Instagram, acho que é Vanildo Vieira da Silva. Vanildo Vieira da Silva. Acho que é isso mesmo, @ não sei o quê. eu não sou muito ligado a essa questão de mídias, não, né? Meus meninos que às vezes me auxiliam lá, eu não tenho, mas aí tá aí, os irmãos que quiserem nos seguir, a gente está sempre postando alguma coisa dos trabalhos de missões, dos cultos também que é realizado na nossa igreja, né? E Deus abençoe a todos, agradecer a todos que contribuíram, né, direta ou indiretamente para a nossa viagem, né? Isso, fica aqui nossos agradecimentos. Os irmãos aqui do Benj, né? Todo o pastor Antônio Raimundo, pastorzão, Deus abençoe a vida dele, o ministério, a família, toda a igreja aqui do Benj, a todos os irmãos, meu pastor Neymar, quero agradecer grandissimamente por nos abraçar, né? Neymar, o pastorzão, o departamento Boa Semente, conjuntamente com o nosso presidente, quero agradecer por abraçar a vida do Leonardo, abraçar o campo missionário. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos à disposição. Né? Amém. Glória. Isso. Nossa, Deus permitir, nós vamos viver mais algumas experiências. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Deus quiser. É isso aí. Nossos agradecimentos. Pessoal, até o próximo programa. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso irmão Vanildo, Deus continue te abençoando, fortalecendo toda a família, o ministério. Amém. Né? Amém. E saiba que o Senhor sempre está cuidando e está suprindo em todas as áreas. Né? Amém. Muito obrigado por ter nos convidado, né? E por ter vindo aqui também. Né? Deus abençoa lá o pastor Neymar, né? Os irmãos ali da igreja da Alterosa. Um pouco abençoado. São bênçãos. Né? São bênçãos. Muito obrigado, pessoal. E não esqueça, invista em missões, abraça essa causa e até o próximo 3+1. Isso aí. Agradecer a Deus, né, primeiramente, nosso irmão presbítero Vanildo, né, por estar presente aqui hoje, compartilhando um pouco das experiências que ele teve, né, que Deus continue abençoando a sua vida, irmãos, toda a sua família, os irmãos lá do Alterosa,
Agradecer novamente pelo convite, né, que nós tivemos essa oportunidade de estar indo participar deste trabalho, foi muito bom, voltamos edificados, inclusive nós fizemos um culto lá na Havana e todo mundo aceitou Jesus. Rapaz, foi tão tremendo que teve renovação. Teve renovo, foi uma bênção. Voltou para o ministério. Agradecer aos nossos irmãos aqui, né, da filial do Benji, que nos ajudaram, né. A ideia nossa era de ajudar a custear a van, né, pra gente estar indo, e graças a Deus a gente conseguiu pagar a van e ainda a gente conseguiu deixar uma oferta lá pro pastor Leonardo. Benção pro Léo. Então, assim, foi muito bom, os irmãos abraçaram mesmo a causa do açaí missionário, fomos surpreendidos. Jovens, glória a Deus. O pessoal que vendeu aí, né, as rifas, que Deus continue abençoando a todos e, se Deus quiser, Deus não voltando até lá, nos dando vida, ano que vem a gente, em nome de Jesus, a gente pretende estar indo de novo, né? Quem sabe numa van maior, para quem não teve oportunidade, que alguns falaram que na próxima irão. É isso serve de experiência. Os que vai, contagia os que não foram. Esse ano eu não vou poder ir, não, vou dar uma oferta, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Então, assim... Tá aí o desafio. Quem sabe a gente aluga até um micro-ônibus, né? Se precisar, a gente dá um jeito, se Deus quiser. Então, muito obrigado. Motorista tem. Motorista é muito normal, não, meu gente? Mas Jesus está no controle, isso é importante. Eu disse que o Davi é um bom problemão para vocês, para ele e para vocês, porque vocês arrumaram um problemão, porque agora não tem como pensar em viagem missionária sem ter a participação de vocês, não. Foi muito bom, os irmãos nos abraçaram, né? A gente ficou bem à vontade, né? Esse jeito meio doidinho da gente, né? O pessoal deve ter ficado assim, os irmãos meio animados, né? Mas graças a Deus que a experiência foi muito boa, foi muito marcante, e que Deus continue nos despertando, né? Que a obra missionária, igual já foi falado, não é somente aqui dentro das quatro paredes, né? Que é muito fácil, e ainda assim às vezes a gente reclama, eu falei com o pessoal quando a gente estava retornando, né, que cada um teve a oportunidade de estar falando, né, na van. Fizemos um culto e distribuímos as oportunidades. Né? Glória a Deus. Vamos ver e tal. Então, assim, às vezes a gente acomoda aqui, né? Às vezes temos todo culto aqui no terceiro domingo, que é o culto de missões, tem um trabalho de evangelismo, então a gente vê a minoria participando, ajudando. Aqui no bairro mesmo é tão fácil de ir, né? Às vezes a gente não vai, dá prioridade para N coisas e não participamos. Quando a gente vai num trabalho missionário desse, a gente vê a necessidade, a dificuldade, né? Calor, poeira, se tivesse chovendo ia ser barro. Toda a dificuldade que o pastor Leonardo enfrenta lá, né? Juntamente com a sua esposa. Então aqui a gente tem toda a facilidade, às vezes a gente não dá valor. Mas que Deus nos desperta, né, para essa obra, continuar participando, ajudando, né, dentro das nossas possibilidades. Deus continue abençoando o pastor Leonardo lá também, juntamente com a sua esposa. A gente viu que não é fácil, né, mas me veio à minha mente naquela passagem que fala que Deus não nos dá uma dificuldade que não possa suportar, que antes ele dá o escape, e foi o que aconteceu lá, né? Quando ele estava pensando em desistir, Deus olhou e falou, tá chegando no limite dele, tá na hora. O socorro tá chegando. Deus enviou o socorro, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, Deus é tremendo. Voltamos edificados e a turma tá empenhada para voltar ano que vem, viu? Glória a Deus. O pessoal vai tá ser empenhado. vai ser bênção. Se Deus quiser, vamos estar presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço, pessoal, a todos que participaram. Até a próxima oportunidade. Já falei demais. Estou parecendo alguém que eu conheço. Eu ouvi falando da viagem. Deus abençoe, né? Isso aí, gente. Nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência. Mais uma vez, o presbítero Veneildo por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, batendo esse papo missionário. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. E nos acompanhe aí nas redes sociais, que as novidades surgindo, a gente vai estar postando aqui
e você vai poder acompanhar. Inclusive, tá bom? algumas pessoas já até falaram que se a gente for de novo, para avisar com antecedência, porque elas vão ajudar. É isso aí. Glória a Deus. O Deus é bom demais. Foi surgir recurso de pessoas assim que... Alguém já até se ofereceu uma carretinha. Eita glória, ele precisa mesmo. Amém. Isso aí. Vamos contar, hein? Vamos contar. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. A todos vocês, um grande abraço. Bom Deus final de abençoe, semana, né? pessoal. É isso aí. Olha só, para quem da região que queira visitar a igreja do Alterosa lá, o endereço? Rua Prímula, número 25. Rua Jardim Prímula. Alterosa, segunda sessão. Ó, Rua Prímula, número 25, Alterosa, segunda seção, tá bom? Isso. E se você mora mais do lado de cá, vem na Rua Cristália 290, aqui Vila Benji ou Santo Antônio. Se você jogar lá no Google Maps, vai aparecer Santo Antônio, mais conhecido como Vila Benji, tá bom? Nós aguardamos vocês aqui também. Tá bom, Culto gente? da família amanhã. Culto da família. Primeiro Traga domingo, a sua né, do família. mês. Isso, culto da família. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.